Maravilha! Seja bem-vindo ao canal de Estatística para Concurso. Eu sou o professor Anselmo e estou aqui para ajudar você em probabilidade e estatística, computação e ciência de dados. Se todo esse universo interessa para você, já deixa aí a sua curtida. Inscreva-se no canal de Estatística para Concurso e ative o sininho das notificações para você não perder nada aqui no canal. Vamos trazer para você uma questão do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, concurso de estatística realizado pela FGV. Se você vai fazer um concurso de estatística pela FGV, vale a pena você ficar aí até o final dessa aula para aprender mais um macete. Questãozinha que eu trago aqui para você hoje é uma questãozinha tranquila, questão fácil, tá? Onde é trazida uma distribuição do tipo binomial com 100 ensaios, ou seja, o n da nossa binomial aqui é igual a 100, e ele pergunta aí o valor máximo que a variância dessa variável pode assumir. Bom, normalmente, como nós parametrizamos uma distribuição do tipo binomial? A binomial, nós conhecemos que tem dois parâmetros, é o n e o p. No caso aqui, o n já foi dado, o n é igual a 100 e esse p não é fornecido. E ele quer trabalhar com a fórmula da variância. Então, a questão basicamente é uma aplicação de fórmula, mas eu gosto das questões aqui que são um pouquinho mais fáceis para a gente aprender outros aspectos, sejam de probabilidade, seja de estatística, para você enriquecer o seu aprendizado. Então, veja só, a variância de uma distribuição do tipo binomial, variância de x, é dada por n que multiplica p e multiplica 1 menos p. Só por curiosidade, o valor esperado de x, a gente sabe que é n vezes p. Então, basicamente, olha só, o que nós temos que olhar nessa questão, né? Vamos focar nessa função np 1 menos p. Nós queremos trabalhar com uma função de p que é 100 que multiplica p 1 menos p. Qual é o valor máximo que essa função pode atingir? Em verdade, né, nós estamos querendo maximizar uma função g de p, que é p 1 menos p, já que o 100 ali já é um valor conhecido, né? Então, qual é o valor máximo que isso aqui atinge? Dado que p, né, é um parâmetro que varia entre 0 e 1, é o p da nossa binomial. Primeira resolução dessa questão é se você conhece uma função do tipo do segundo grau. Afinal de contas, g de p é p menos p ao quadrado. Essa função é representada no plano cartesiano dessa maneira aqui, olha só, ela tem duas raízes, né? G de p igual a p menos p ao quadrado. Isso aqui é zero, né? Tal. Quando que ela é zero, né? Quando p igual a zero, vou botar p1 aqui, e um p2 igual a 1. Substituindo p igual a zero, g de p é zero, e substituindo p2 igual a 1, ou p igual a 1, o p é zero. Então, olha só, g de 0 é zero e g de 1 é zero também. Como nós sabemos que isso aqui se trata de uma função de segundo grau, até mesmo no ensino médio, nós aprendemos que tem o quê? Tem um x do vértice aqui, né? Que no caso aqui vai ser o p do vértice,
E vai ser exatamente a média dessas raízes, ou seja, a média entre 0 e 1. Só que vai ser meio. Substituindo P igual a meio e subindo aqui no nosso gráfico, nós vemos que essa função atinge um valor máximo. Ou seja, G de meio é quem? Isso aqui é meio menos 1/4. E, na verdade, nada mais é do que 1/4. Ou seja, o valor máximo que essa função atinge é 1/4. Portanto, ao analisar a nossa variância de x, que é 100 vezes P, 1 menos P, nós sabemos que o valor máximo de P que multiplica 1 menos P é igual a 1/4. Portanto, 100 vezes 1/4 significa que o valor máximo que a variância pode assumir é o valor 25. Muito tranquilo de ver isso. E o nosso gabarito é a letra B. Mas não sai daí ainda não, porque eu quero mostrar para você um aspecto geral dessa questão que vai te ajudar a resolver qualquer outra questão onde você tenha uma maximização. E isso é muito frequente em probabilidade, em estatística, em estimação por mínimos quadrados, estimação por máxima verossimilhança. São várias as situações em que você tem que calcular o máximo de uma função. Como que nós fazemos isso? Olhando então, voltando aqui no aspecto da nossa função g de p, que é p ao quadrado, melhor dizendo, é p menos p ao quadrado, né? Vamos reescrever aqui para você. Isso aqui é p menos o p ao quadrado. Qual é o procedimento para a maximização de uma função? Primeiramente, nós vamos derivar essa função, e aí nesse momento é importante o conhecimento de cálculo. E se você não conhece cálculo, não se preocupe, tá? Aqui dentro de probabilidade e estatística, você vai ter que saber derivar umas 2, 3, no máximo 4 funções aí, eu diria, 4 tipos de funções que vão te ajudar em 95% dos problemas que envolvem maximização ou minimização de uma função. Você vai ter que simplesmente derivar essa função em relação a P, G' de P. Como nós temos aqui uma função do tipo polinomial, é muito tranquilo derivar essa função. A derivada de P em relação a P é 1, e a derivada do quadrado de P é o 2P. Veja que eu preservei esse sinal aqui. Vai ser importante também para você entender o quê? As propriedades de derivadas, de derivação. Você tem que trabalhar com as somas e as subtrações de derivada. Basicamente isso, tá? Mas é, como disse para você, no máximo aí umas 3 ou 4 funções que você tem que saber derivar bem aqui em probabilidade e estatística. Para maximizar essa função, derivei essa função e agora eu igualo ela a 0. Portanto, se eu faço 1 menos 2p igual a 0, veja que 2p é igual a 1, o p que eu vou achar é o P igual a meio, ou seja, o mesmo meio que eu achei na resolução anterior. Ah, Anselmo, por que você está aqui enrolando nessa aula? Porque, como eu disse para você, nem sempre você terá uma função do segundo grau para maximizar. Pode ser que apareça um outro tipo de função. É importante você conhecer a derivação para resolver esse tipo de questão. Uma vez que nós
Derivamos, igualamos essa derivada a zero, agora basta fazer a substituição que nós já fizemos. A variância de x é 100 e multiplica meio, que multiplica meio, isso aqui vai ser 25. É muito tranquila essa questão. Mas, como disse para você, é importante você conhecer o procedimento geral para uma maximização e uma minimização. Como bônus para você, olha só, quando eu sei que um valor minimiza uma função, eu vou partir para a segunda derivada dessa função. O que é a segunda derivada? É a derivada da derivada. Então, uma vez que a derivada é 1 menos 2p, o que nós vamos ter? A derivada de 1 em relação a p é 0, e a derivada de menos 2p é menos 2. Ou seja, aqui eu posso botar p só para ser coerente, tá? A segunda derivada de p em relação a p é menos 2. Quando essa segunda derivada for negativa, significa que a sua função realmente é maximizada quando você substitui, no caso aqui, o p igual a meio. Esse é um procedimento geral. Quem ficou na aula até aqui aprendeu o mais importante dessa questão, resolvê-la. Foi o de menos. A dica relevante para você é esse procedimento geral que vai te seguir nas questões de estatística, em muitas questões de estatística, tá? Por isso, eu digo para você que vale a pena você aprender esse procedimento geral. Aprendido esse procedimento geral, ou assimilado esse procedimento geral, eu garanto para você que você vai usar isso aí com umas 3 ou 4 funções que você vai ter que derivar em um concurso, ou melhor, em uma prova que seja um pouquinho mais exigente para você. Então, eu espero que tudo isso tenha ficado claro para você. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.